A rinite é algo muito comum, atrapalha muito quem sofre. Tem que andar com papel higiênico para tudo quanto é lugar. Na época do Covid, a pessoa não podia espirrar, que a pessoa já estava achando que era Covid. Eu tenho Exato. paciente que fala assim, doutora, eu quero um transplante de nariz. E qual será o tema do programa de hoje? Como aumentar a imunidade no volta às aulas? Então, mamães, famílias, esse tema é de extrema importância. E agora, doutora Marielle. Seja muito bem-vinda. Pode sentar. Marielle, me diz uma coisa. Por que as crianças ficam tão doentes? Eu tenho certeza que a mãe que está assistindo nesse momento ela vai se identificar com essa pergunta. E tem um detalhe, fica doente e ainda passa para a mãe e para o pai. Pais. Pois bem, quando a gente pensa em sistema imune de crianças, ela não nasce pronta, né? Ela vai aprender a responder. E ficar doente, por mais que não pareça, é importante, porque funciona como um treinamento, como se estivesse treinando o sistema imune para que a criança responda melhor. Porém, algumas crianças, além de ter essa imaturidade do sistema imunológico, ela tem alguns fatores que podem afetar o bom funcionamento do sistema imune. Estou super curiosa para saber que fatores são esses. Quais são esses Vamos fatores? ver se vocês se enquadram nesses fatores, né? Crianças que são expostas ao tabagismo são crianças que aumentam o risco de ficar doente. As crianças que frequentam escolas e creches, que têm irmãos mais velhos, justamente pelo fato de trazer os vírus, né? Quantas mães aí que têm filhos menores e os maiores que vão para a escola e começam a passar para as crianças que nem na escola vão, né? Exato, exato. E sem contar que o seu filho, ele tem algo, ele melhora em casa. E aí, quando ele chega na escola, o coleguinha também já está com outra novidade que ele traz a novidade também. São várias novidades, né, que traz para cá. Pois é, então tem essas questões. E hoje em dia a gente mudou muito os nossos hábitos de vida, né? Exato. A alimentação, nós temos uma alimentação muito mais industrializada. O acesso da alimentação mudou, né? As crianças consomem mais açúcar, consomem mais industrializado, e isso perturba o sistema imune. Assim como o pouco contato com a natureza. Exato. As crianças não sabem hoje, inclusive, que o ovo, vê o ovo no mercado e fala, como assim o ovo sai da galinha? Né? Não sabe de onde vem. Que o leite da caixinha vem da vaca, não sabe, não tem contato zero praticamente. Contato zero. Né? Não tem contato com a gente falou a vitamina S da sujeira, de brincar na grama, de brincar com o barro. Então, as crianças hoje em dia não têm tanto esse contato, que também serve como um treinamento do sistema imune. O excesso de telas, as crianças hoje em dia elas são bombardeadas com muitas informações, a gente tem a questão de tela, a criança fica sob um excesso importante, né? E esse dia eu estava até conversando com uma mãe. Os assuntos com a mãe. Só esse assunto com a mãe, onde foi necessariamente? Porque o meu assunto com a doutora Marielle foi no pronto-socorro ali. Metade foi a consulta e a outra metade, então, vamos conversar. E aí, todas as mães relatam, estava de férias, as crianças estavam maravilhosas, e agora voltou, começou a ficar doente. Além da exposição ao vírus, óbvio, né, tem a questão do estresse, essa questão da separação da mãe com a criança. Ela sente isso. Isso pode influenciar também. Pode influenciar também no sistema imune ali. A gente não consegue separar todas as emoções, né? A questão emocional interfere muito no físico. E os pais têm que trabalhar, às vezes não tem um tempo de qualidade com as crianças. O excesso de demanda, porque hoje essas crianças são mini executivos, né? Exato, exato. O meu tem que policiar, porque senão ele fala, mamãe, eu vou trabalhar também. Aí ele arruma a mochila dele da escola e fala que vai trabalhar. Eu falo, amém. Quando crescer, né, já vai... Então, todas essas demandas que antes, igual as pessoas falam assim, nossa, comi e não morri. Quando era na minha época, não tinha isso. Enfim, mas na nossa época era bem diferente. Sim. Né? Sim. A gente comia fruta da época, porque era o que tinha. A gente ficava na rua o dia inteiro brincando. Exato. Eu brincava o dia inteiro na rua, né? Exato. Ficava de pique-pega, e nas férias. A gente tinha um tempo maior de qualidade. Hoje, por questões de mudança na rotina da família, acaba que isso
interferiu no bom desenvolvimento do sistema imune das crianças. Então, está querendo dizer essa questão da vitamina S, né? Porque tem muitas mães que a criança ela vai cair, né? Ainda vai pôr a mão, ela já está ali com o lencinho umedecido, né? Para passar na mão da criança. Se é no parque, já está com a garrafa de água mineral, né? E fala, não, vamos lavar a mão da criança. Ai, a criança pegou alguma coisa ali, estava na terra, aí o amiguinho foi lá. Gente, detalhe. Doutora Marielle é uma otorrino que não tem uma pastilha na bolsa dela. Eu falei assim, olha, o assunto do programa de hoje é extraordinário, porque o meu filho está com tosse, está dando para reparar aqui que tem alguém que também está com tosse. Pegou da criança. Peguei da criança, só que eu falei assim, não, estou tranquila, porque hoje o programa é sobre tosse, com uma otorrino, no mínimo uma pastilha. Aí chega aqui, doutora, você tem uma pastilha? Ai, não tenho, bem, não tenho nem uma pastilha para te dar. Olha a situação, então vejam só. E eu já soube aqui nos bastidores da importância da tosse, já vou falar aqui nesse assunto. Tá adiantando o assunto. Já é um spoiler. Por quê? Porque nós recebemos várias perguntas na caixinha de perguntas, que inclusive estão aqui comigo. Vamos ver se dá tempo, que a mulherada, as mães capricharam aqui nas perguntas. Doutora, então quer dizer que se eu quiser uma criança menos doente, com mais imunidade, eu tenho que deixar essa questão do contato com a natureza, realmente tá ali na terra, passou na cabeça, rolou na areia, tá na grama, e de repente a criança vai lá, põe uma maçã na boca e come. Pois é, às vezes tem mães que falam assim, nossa, mas na escola é muito ruim, porque chega lá, é aquela vírus pra lá, a criança põe a mão, põe na boca, e pega a chupeta do outro, e pega e põe na boca, passa, enfim. Só que tem até, hoje estuda-se muito o motivo que as crianças estão adoecendo mais e os motivos que algumas doenças que não eram comuns na infância hoje são bem mais comuns. Obesidade, problema de colesterol, diabetes. A gente vê cada vez, antes era só de adulto, agora tem crianças. Exato. Né? Então, muitas crianças, por sinal, apresentando. Muito se estuda sobre isso. E daí ele tem uma teoria da biodiversidade que hoje em dia a gente super higieniza, a gente super limpa tudo. Uhum. E isso acaba interferindo no desenvolvimento do sistema imune. Se você parar para pensar, hoje tudo tem antibactericida, escova de dente, a pasta de dente, protetor, tudo tem. Tudo tem alguma coisa tipo germe para tirar germes. Então a gente fica muito limpo. Exato. E esse muito limpo acaba que em algum momento vai pesar na saúde da criança. E se tem um produto lá à venda que não tem, com certeza a família vai procurar lá, no final da prateleira, o que tem. O que tem. Porque se comprar o que não tem, a criança vai ficar doente. É bem isso. A criança vai ficar doente. Então, é importante, gente, olha, é importante ficar doente. É importante... É um treinamento do sistema imune. Se todas as vezes, se a gente tentar colocar a criança numa bolha que não tem contato com nada, isso não faz bem. Por mais que tenha esses quadros respiratórios, que óbvio que a gente não quer que a criança tenha com frequência, a gente não quer, mas tem que acontecer. Uhum. Não dá para a gente isentar de tudo, pois isso vai interferir na saúde no adulto. A gente está pensando agora no pequeno, mas a gente tem que pensar na vida dessa criança. E a questão da escola, que tudo quanto pode ir para a escola, né? O pai tem que trabalhar. Se a escola, né, receber a criança, tem isso ainda. Tem isso, a escola não recebe. Então, se a criança ficou 24 horas sem febre, ela já pode ir para a escola. 24 horas sem febre, a criança pode ir para a escola. E aí, por falar em febre, eu lembrei aqui, doutora, qual é o termômetro mais indicado? Porque existem vários no mercado, o axilar, o que põe na testa. E aí eu lembrei dessa pergunta, que é um sinal de alerta, porque às vezes o termômetro que não é o axilar, ele explica lá como que usa, mas acaba que na hora do nervoso a pessoa coloca no cabelo, coloca em qualquer lugar e pode dar uma falsa temperatura. Pode. Né? A gente tem vários tipos de termômetro. A gente tem termômetro de testa, que ficou muito famoso agora na questão da época do Covid. A gente tem termômetro que mede a temperatura na orelha. A gente tem temperatura oral, tem axilar. Então, existem várias formas de medir a temperatura e dá umas diferenças entre os lugares. Tá? Então, para ficar mais fácil, gente, usa o termômetro axilar, que
Esse tipo atrás, uma paciente falou assim, de mercúrio. Eu falei, oi, de mercúrio. Nem existe ainda, Existe, nem tem pra... ela falou assim, deixei meu de mercúrio quebrar. Eu falei assim, nossa, vende de mercúrio? Exato. Então, uso axilar, que a temperatura é 37,8, não vai ter risco, porque às vezes, o que eu vejo? A pessoa compra aquele tipo top da testa, né? E aí ela fica na dúvida, será que tá certo? Ela compra, e aí ela pensa, será que tá certo? Ela não confia tanto, ela quer o axilar. Então, uso axilar, que dá super certo. E aí também, com relação à questão da temperatura e o termômetro, a criança, ela não está daquele jeito habitual, né? Querendo derrubar a casa, tá mais quietinha. Só que ela está bem agasalhada. Na hora que for colocar o termômetro, precisa tirar, por exemplo, a blusa de moletom, deixar só de camiseta para dar uma temperatura mais fidedigna, ou do jeito que ela está ali, eu coloco, porque eu acredito que pode dar um hiperaquecimento. Né? Tira o casaquinho, espera uns 15 minutinhos e já pode medir a temperatura. E outra pergunta aqui da febre. A febre rende, hein? Que eu tô lembrando. E o tal do banho na bacia com álcool? Isso que a gente nem falou da tosse, né? Nem falou da tosse e nem falou da rinite. Tá tudo arquivado aqui, ó. Nem quais são as estratégias para melhorar a imunidade, que é no final. Então... Vamos lá. A questão do banho é muito controverso, né? Tem lugar que fala banho frio, tem lugar que fala banho morno, esse banho com álcool, enfim. Na literatura, nada fala que é realmente eficaz. Mas um banho frio, ele vai ser desconfortável para a criança, né? Ela já vai estar desconfortável. Ela já está falando que está com frio. Aí você vai lá e... Um banho morno, na teoria, ele vai ajudar a melhorar esse desconforto. Então, você dá um banhozinho morno para a criança, porque a criança ama tomar um banhozinho, né? Sim. Então, você dá um banhozinho que ela vai melhorar o desconforto que ela tem. Tá. Então, com álcool, não. O gelado, eu acho que ela vai ficar mais desconfortável ainda. Dê bastante beijinho, colinho, água, repouso e dá um banhozinho morno. Ok, ótimo. Anota aí todas as dicas. E aí, voltando aos resfriados, que a gente estava falando do resfriado. Né, aqui, ó, antes que acabe a minha voz aqui, ao decorrer do programa, a diferença de resfriado, então, de 3 a 7 dias. 3 a 7 dias. Os sintomas tosse, nariz escorrendo, dor no corpo. No início tem mais dor no corpo, no início pode ser que dê febre, mas ali depois dos 3 dias melhora essa sensação de mal-estar, só que piora os sintomas de nariz, né? Aí começa a coriza, o nariz escorrer, a tosse. Mas, normalmente, fica no máximo 7 dias. Os quadros de sinusite, o caso de resfriado, normalmente, ele inflama só o nariz. A inflamação é só nasal. O resfriado. Resfriado mais nariz. Nariz. Tem 2% pode evoluir para a causa de sinusite, que inflama o nariz e os seios da face. Tá, então aqui nessa região da bochecha. Da bochecha, aqui na testa. Então, 2% pode evoluir. Mas nem sempre tem que usar antibiótico nesses casos, né? Um quadro quando a gente pode suspeitar que aquela gripe não é mais uma gripinha, né? Que você pensa, nossa, será que tem que usar antibiótico? Não. Óbvio que tem que ser pela avaliação médica, né? Ele que vai ser que vai direcionar. Exato. Mas no resfriado, lembra que 5 a 7 dias a criança melhorava? A criança não melhora. Então deu uma semana. Então deu uma semana ali, a criança não melhorou. A febre que estava no início, que tinha parado, voltou a ter febre. Aquele catarro que tinha começado a ficar bom, sabe? E esse catarro estava o quê? Transparente? A treta da cor do catarro. A treta da 50 tons de catarro aí na sua casa. 50 tons de catarro. Pois bem, gente, a cor do catarro não significa nada. Olha só, não acredito. Verdades vão ser ditas hoje. Agora, vamos revelar os 50 tons de catarro. Não se preocupe. É normal, num quadro de evolução, um catarro ficar clarinho, ficar marrom, ficar verde, ficar todas as cores. Por quê? Ali na secreção, a gente tem células de defesa. E ela libera uma enzima que ela fica verde o catarro.
Ah, então, o catarro verde. Ó, o assunto maravilhoso, né? Doutora Marielle, linda aqui, maravilhosa. Estamos aqui falando de catarro, segunda-feira, ao vivo, às 9 da manhã. Então, vamos... E detalhe, algumas pessoas... Não vou falar o que as pessoas estão fazendo agora, neste momento, assistindo o programa. Mas, então, o catarro transparente não quer dizer que ele é melhor que aquela placa verde. Não. A diferença é que o clarinho ele fica mais fluido. Então, é mais fácil de você tirar. Tá. Né? E quando você tira, fica mais fácil para respirar, fica mais fácil para comer, fica mais fácil para dormir. Quando o catarro ele tá mais verdinho e mais tipo grosso, né? uma geleinha, quando você vai fazer a lavagem nasal, fica mais difícil. Então, a cor não vai ditar se tem que usar antibiótico ou não. Ah, tá. Então, não é porque tá com o catarro... E pode inverter, começar primeiro com o catarro verde? Ou sempre vai começar no transparente? Naturalmente, é sempre pelo clarinho. Tá. E essa questão da rinite, doutora, tem também a questão da hereditariedade? Ou seja, os pais têm rinite... Então, eu já posso colocar no pacote lá que meu filho vai nascer, já vai ter rinite, e aí? Eu acho que o sonho de todos os pais que são alérgicos é que os filhos não se tornem alérgicos. E é bem interessante, porque se os pais são alérgicos, aumenta 60% a 70% a chance do filho também ser alérgico. Mas trago boas novas. Boas novas, amém. Amém. Hoje... fala-se muito dos primeiros 1000 dias, né? Que é o período da gestação, período do primeiro ano e do segundo ano. Que as atitudes tomadas pelos pais podem interferir na saúde da criança. Ou seja, a gravidez pode influenciar na qualidade de vida desse bebezinho que está prestes a nascer. Atenção, gravidinhas, a resposta aqui agora, hein? Pois é. Então, o que a mãe faz vai impactar totalmente na saúde da criança. Uma mãe que vive estressada, que tem uma alimentação ruim. A grávida, né? A grávida, tá. Grávida estressada. Grávida alimentação estressada. ruim. Não pratica atividade física, tem um sono ruim. Ela vai interferir no sistema imune dessa criança. Uma mãe que tem um cenário melhor, que é suplementada, que tem sono de qualidade, vai impactar positivamente para que essa criança não tenha alergia. Tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que mães que usam muito antibiótico durante a gestação aumenta a chance de alergia nas crianças. Mães que tomam muito omeprazol, os prazóis da vida, também aumenta o risco de bronquiolite. Então, o excesso de medicação na gestante, assim como é ruim para a criança, é ruim para a mãe e pode causar danos irreversíveis no desenvolvimento do sistema imune dessa criança. Então, assim, se o pai tem rinite, a mãe tem rinite, mas na gravidez a mãe procurou a gestante, antes até, né? Atividade física, uma boa alimentação, evitar o estresse. Mesmo o casal tendo rinite alérgica, existe a possibilidade dessa criança não desenvolver a alergia. Ou, pelo menos, não afetar a qualidade de vida. Porque a rinite é algo muito comum e atrapalha muito quem sofre. Tem que andar com papel higiênico para tudo quanto é lugar. Na época do Covid, a pessoa não podia espirrar, que a pessoa já estava achando que era Covid. Eu tenho paciente que fala assim, doutora, eu quero um transplante de nariz.